Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos de volta com mais uma escola bíblica. Hoje é a lição de número 2 da nossa revista do segundo trimestre, né? Nós estamos um pouco atrasados, mas vamos lá. Olha só, essa revista aqui nós já tivemos a primeira lição e hoje nós vamos falar sobre Filipe, o evangelista pessoal. Vamos falar sobre evangelismo e uma forma de evangelismo que eu gosto muito, né? Eu comecei na igreja como diácono, depois passei para evangelista evangelizar é algo prazeroso porque você fala daquilo que você acredita para as pessoas de uma forma muito pessoal. É como você abrir o seu coração para contar para as pessoas aquilo que Jesus fez em você. Ser para a pessoa uma prova viva, um testemunho do poder de Jesus em transformar vidas. E eu sei quem fui e sei quem estou sendo, né? O que Deus está fazendo na minha vida. E não há melhor maneira de evangelizar do que essa, né? Se as pessoas veem você funcionando, com certeza elas vão querer também. E nós vamos falar desse Filipe, do apóstolo Filipe. A lição, inclusive, vai falar dos dois Filipes, né, que tem na Bíblia, o apóstolo e o diácono. Mas nessa lição nós vamos falar do Filipe apóstolo. O texto áudio de hoje está em 1 João, no capítulo de número 14, verso de número 9, parte A. Mas antes nós vamos orar. Você fecha os teus olhos, eleva o teu pensamento a Deus, nós vamos orar. Graças te damos, Senhor, por toda a bondade e misericórdia que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. Obrigado pela companhia do Teu Espírito Santo. Obrigado por estar presente nas nossas vidas todo o tempo, cuidando de nós, mesmo quando estamos desapercebidos. Pai, nesse momento eu quero buscar o Teu favor, no sentido de nos dar entendimento, Deus, daquilo que Tu tens a nos ensinar através desta lição. Que o Senhor fale conosco e que essa palavra, Deus, encontre guarida em nossos corações e que elas nos transformem, nos levando, Deus, a níveis maiores e nos aperfeiçoando na nossa caminhada, na nossa preparação para a eternidade. É o que nós, como Igreja do Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então tá, vamos lá. Texto áureo. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? É um questionamento que Jesus faz diante de um pedido de Filipe, né? Deixa eu abrir aqui a Bíblia para a gente se situar, tá bom? Ou melhor, não vou fazer isso não, porque agora me lembrei. Aqui nos textos bíblicos inspirativos, esse texto está bem claro aqui e nós vamos lê-lo agora. Diz assim, olha, está em 1 João, capítulo de número 1, a partir do verso de número 43. Não, não é. Não é. Deixa eu abrir João 14 aqui. João 14. Eu estou com a Bíblia aqui no notebook. Só um pouquinho. Deixa eu botar na NVI. Isso. Agora vai dar. Vamos lá. João 14, 9. João 14, 8. Olha só o pedido de Filipe. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Então Jesus responde para ele: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante todo o tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creia em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou, pelo menos, creia por causa das mesmas obras. Ok? Só para a gente poder se situar. Agora nós vamos para os textos bíblicos inspirativos. João, capítulo de número 1,
do verso 43 ao 51, diz assim: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem ver. Jesus viu Natanael aproximando-se e disse a seu respeito: Eis o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso aqui é um momento muito peculiar, porque Filipe vai até Natanael para falar dele, de Jesus. Filipe encontrou o Messias, encontrou aquele de quem Moisés e os profetas falaram, o Mashiach, o ungido de Deus que viria para libertar Israel, né? E Natanael desdenha ou desconfia, né? Perguntando a Filipe se pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Até porque, estou tentando colocar um negócio aqui, até porque a profecia que está lá em Miqueias diz que o Mashiach, o Messias, ele virá de Belém. Né? E Filipe fala de Nazaré. Bom, a família de Jesus é de Nazaré, mas ele nasce em Belém. Então ele cumpre a profecia. Né? Filipe não tinha muito o que dizer, disse: então vai lá e vê você, ó, vamos lá, vamos conhecê-lo. E ele foi, de coração aberto. Chegando lá, Jesus se revela a ele, fala a respeito de algo que faz com que ele perceba, creia, né? E receba Jesus. Filipe estava evangelizando Natanael, falando de Jesus para uma pessoa. Esse é o evangelismo pessoal do qual nós vamos tratar hoje. Você falar de Jesus para alguém, sentar com alguém que você conhece, no seu trabalho, na sua casa, da sua família. Às vezes a esposa fala para o marido, para os filhos, ou o filho para os pais, para o colega na escola, né? Sentado com alguém no ônibus quando estou indo para o trabalho, na praça, jogando milho aos pombos. Falar de Jesus. E não falar de qualquer maneira, não falar de uma forma assim, displicente ou ocasional. Não, falar de Jesus com propriedade. Falar de Jesus com conhecimento. Falar de Jesus com intensidade, com firmeza, com profundidade, né? É por isso que você precisa conhecer Jesus. É por isso que você precisa ler a Bíblia. É por isso que você precisa ter uma vida cristã verdadeira, né? Caminhar com Jesus, ler a palavra, estudar sobre os evangelhos, refletir no texto bíblico, buscar a iluminação do Espírito Santo sobre a sua vida, para que Deus lhe revele aquilo que Ele tem para ti, né? Estudar muito. Eu costumo dizer que o cristianismo é uma religião que se estuda muito, que se lê muito, porque toda a nossa fé ela é embasada, né? Ela é amparada pelas Escrituras, um livro, então tem que se ler, precisa fazer interpretação, né? Precisa ter uma boa hermenêutica, enfim, é necessário muito estudo, é necessário muita comunhão com Deus. Você usa as duas asas para voar como um pássaro. O pássaro não voa com a asa só. Então você precisa tanto do seu intelecto quanto da sua espiritualidade. Você precisa tanto buscar o conhecimento quanto ter a iluminação do Espírito Santo, para que esse conhecimento se torne uma bomba poderosa e potente na sua vida, transformando você
no homem ou numa mulher espiritual. Vamos lá então para a nossa introdução da lição de hoje. Acho que nós vamos gravar mais de 3 vídeos dessa vez. Introdução. No Novo Testamento encontramos 2 pessoas de destaque que tinham o nome de Filipe. Um foi o apóstolo, o outro o diácono. A vida de Filipe, o diácono, está relatada no livro de Atos dos Apóstolos. Ele participou de um grande avivamento em Samaria, tendo também batizado o eunuco no deserto. Nesta lição iremos estudar a vida do Filipe, o apóstolo. Apesar de não ter sido tão conhecido como Filipe diácono, era um homem de características especiais. Tinha o dom de evangelizar pessoalmente as pessoas. Sem dúvida, isto é uma necessidade muito grande e muito importante à obra missionária que procuramos realizar. Os meios de comunicação de massa, tais como rádio, televisão, e aí vamos colocar aqui também internet, né? As redes sociais, enfim, são importantes à evangelização, mas nunca poderão substituir o contato pessoal, essa coisa, a relação pessoa a pessoa, olho no olho, sabe? Você sentir empatia com a pessoa com quem você conversa e vice-versa. Isso é muito importante. Nós somos seres que necessitamos desse contato. A gente já falou sobre isso, né? O ser humano precisa do contato físico, ele precisa de ter contato com outra pessoa, nem que seja visual, né? Mas sem ser através da tela. Eu preciso estar com alguém, eu preciso conversar com alguém, eu preciso ouvir alguém, né? E a gente sabe que nesse período de pandemia, de isolamento social, onde as pessoas não estão podendo estar muito próximas, né? Isso tem afetado até o emocional e o psicológico de algumas pessoas. Então, nada substitui o evangelismo pessoal, né? Essa coisa de você sentar com alguém para falar da sua fé, para falar daquilo que você crê, para falar do que isso tem feito na sua vida, né? É muito importante e é insubstituível. Apesar de todos os meios de comunicação que nós temos hoje, nenhum deles substitui essa coisa do contato pessoal. Continuando aqui, como ele disse, né? Nunca poderão substituir o contato pessoal com as almas que queremos levá-las a Cristo. Vejamos algumas características de Filipe, o evangelista pessoal. Tópico de número 1. Queria conhecer profundamente o seu Deus. A gente viu lá em João, né? Aqui no texto, o que ele pede para Jesus. Ele quer conhecer o Pai. Ele quer conhecer a Deus, né? Ele julgava até naquele momento não conhecer o Pai, não conhecer a Deus. Ele queria uma coisa mais íntima, mais próxima, mais profunda, mais mais densa, sabe? Conhecer uma pessoa, ela tem vários níveis. Por exemplo, conheço o pastor Marcos Antônio de Oliveira Souza, pai da Vanessa, marido da pastora Elza, né? Foi meu pastor. Nós convivemos muito durante uma década ou mais, eu acho, próximos, quase que diariamente, ali dia a dia. É meu amigo, pastor Marcos é meu amigo, né? De eu sentar para comer na casa dele, ele comer na minha, eu pedir dinheiro emprestado para ele pedir dinheiro emprestado para mim. Se eu tiver uma necessidade, eu posso até desconfiar que ele não tenha, mas é a primeira pessoa que eu vou recorrer, porque ele é meu amigo. Eu tenho nessa conta, meu amigo, né? Eu conheço o pastor Marcos, mas não conheço o pastor Marcos Antônio como Marcos Antônio é conhecido pela Elza, a esposa dele, que dorme com ele, que acorda com ele, né? Que tem filhos com ele. Ó, viu o nível de conhecimento? Completamente diferente. Eu não conheço o Marcos Antônio como a Vanessa conhece, que é a filha dele, né? Que busca abrigo no ombro dele, que deita no colo dele. Não conheço ele assim. Então existem vários níveis de conhecimento. E Filipe, quando ele fala, mostra-nos o Pai, isso nos basta, ele está querendo uma coisa a mais, além do que ele já tinha. É claro que ele ali naquele momento ainda não entendeu,
né? Que o Pai está em Cristo e Cristo está no Pai, enfim, né? Que ambos são um. Ele não tinha entendido isso e aí Jesus então se revela a ele dessa maneira. Mas isso mostra o desejo e a vontade que Filipe tinha de conhecer Deus de uma forma mais profunda. E esse tem que ser um desejo nosso. Tá? Vamos aqui para a lição então. Neste texto, deparamos-nos com Filipe dizendo um dos mais profundos pedidos que a alma humana é capaz de almejar. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Suas palavras permitem-nos descobrir que ele era um homem que ansiava de forma muito especial conhecer o Pai. Lamentavelmente, ele ainda não havia descoberto a relação existente entre o Pai e o Filho, ou seja, entre o Pai e Jesus. 1.1 Condição que se exige do evangelista. Vai dar algumas condições e características aqui. Vimos que Filipe era um apóstolo caracterizado por um desejo todo especial de servir Jesus. Certamente ele acreditava que, conhecendo melhor o seu Deus, também poderia servi-lo melhor. Né? Olha só que interessante. Quanto mais eu conheço a pessoa, a sua vontade, melhor eu posso servi-la, melhor eu posso atendê-la, melhor eu posso me dispor a estar aos seus serviços. Era isso que Filipe estava dizendo. Isso é muito importante. Havia muita verdade no pensamento de Filipe, pois quem quer servir na obra de Deus é mister conhecer primeiramente o Senhor desta causa. Só para a gente esclarecer, a palavra mister quer dizer essencial, né? É fundamental, é essencial, é fundamental conhecer primeiramente o Senhor desta causa. Todo o poder e toda a inspiração para servir na obra do Senhor vem do próprio Deus. Quando Cristo usa a figura da videira, exemplificando o relacionamento que deve haver entre Cristo e os discípulos, afirma: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João, capítulo de número 15, verso 5. Me perdi. Sim. Sem o poder de Deus em nossa vida, nada podemos fazer no seu reino. Observação. Tem muita gente fazendo muita coisa na igreja, mas no reino não está. Entende a diferença? Está numa instituição, e aqui eu estou me referindo à igreja como instituição religiosa, tá bom? Existe muita gente dentro da igreja, da instituição religiosa, uma pessoa religiosa que guarda preceitos da religião, que trabalha arduamente em prol dessa religião da qual ele faz parte, mas ele não está trabalhando pelo reino, não está trabalhando para o reino, não está trabalhando em prol do reino. Por quê? Porque não está sobre ele o Espírito Santo, ele não está fazendo na direção de Deus, ele não está fazendo segundo a vontade de Deus. Entende agora a importância de você conhecer a Bíblia, de você ler a palavra, porque ali Deus revela a vontade dele e é de acordo com a vontade dele que você o serve, não é de acordo com o que você gostaria. Entende isso? É muito importante você entender isso. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. E para mim saber qual é o jeito de Deus, eu preciso conhecê-lo. E Deus vai se revelar num primeiro momento na Bíblia. E através da palavra, o Espírito Santo revela o Pai para você de uma forma mais íntima e profunda, porque você está buscando, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. 1.2 Jesus revela ao Pai. O que Filipe ainda não havia compreendido é que em Jesus ele já conhecia o Pai, pois vivendo diariamente ao lado de Jesus, sua experiência também estendia-se a Deus. A pergunta que Jesus lhe fez tem uma implicação muito séria à vida cristã. Há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. João capítulo 14, verso 9. Vamos de novo. Quantas pessoas estão dentro da igreja, pessoas religiosas, que são fiéis à sua religião,
mas que não conhecem a Deus. Que não sabem como Deus vê, como Deus interpreta. Por quê? Porque não conhece as Escrituras. Porque não lê a palavra de Deus. Pastor, mas é só dessa forma que eu vou conhecer a Deus? Não, mas essa é a porta que se abre para esse conhecimento. Você entende? Uma coisa é eu falar da Nalva para você, minha esposa. Outra coisa é você conhecê-la. Você está entendendo? E a Bíblia revela a vontade de Deus. A Bíblia revela Deus através da pessoa de Jesus. Se você não lê a Bíblia, se você tem dificuldade com isso, você tem sim uma dificuldade de conhecer a Deus. Até para orar eu preciso conhecer a Bíblia, porque senão eu vou orar de uma maneira que não é conveniente. O próprio apóstolo Paulo já disse que a gente não sabe orar como convém. E aí você imagina, se a gente lendo a Bíblia, se a gente estudando a palavra, se a gente buscando ter essa profundidade de conhecimento, a gente tem dificuldade, a gente não sabe orar, e quem não sabe, e quem não lê a Bíblia? Ah, pastor, mas aí tem muita gente que é analfabeta e que não sabe ler. Eu sei que tem. Antigamente era mais difícil, que você precisava que alguém lesse para você. E olha, eu já ouvi testemunhos de pessoas que não sabem ler a Bíblia, mas que pediam para o neto ler. Senta aqui, lê a Bíblia para mim que eu quero saber o que está escrito. E ouviam as pessoas, o neto lendo, e ali ele ia fazendo as perguntas que lhe eram pertinentes, aquilo que ele não entendia, ele perguntava. Quando ele não sabia, ele gravava aquele texto, aí ia lá no pastor, o meu neto leu para mim que lá no Evangelho de João, capítulo tal, verso tal, está escrito assim, assim, assado. O que isso quer dizer? Interesse. Hoje, nós temos mídias de tudo quanto é forma. Você tem a Bíblia falada. Você tem Bíblia de estudo comentada em áudio. Tem. Basta eu querer. Basta você se interessar, tá? Não tem desculpa. Sinto muito. Não tem desculpa. Pastor, mas lá eu sei que vai ter uma condição aonde você não terá alguém para ler a Bíblia para você. Em alguns casos não haverá nem Bíblia. Bom, essa é outra situação, essa é outra história. Aí eu tenho certeza absoluta, conhecendo Deus a quem eu sirvo, que Ele vai se manifestar de forma tal que a pessoa possa conhecê-lo com todas essas limitações. Aí Deus está agindo na impossibilidade. Entenda uma coisa, Deus não age naquilo que você é capaz de fazer. Ele age na sua incapacidade. Ele age quando todas as possibilidades humanas, possíveis, racionais, materiais e tal, se esgotam. Quando não há mais possibilidade, então a ação de Deus entra, né? E a providência se faz. Agora, não fica achando que Deus vai agir na sua preguiça, que Deus vai agir no seu desinteresse, que Deus vai agir na sua canseira. Não vai não. Tá? Sinto muito te informar, mas ele não vai. A pergunta de Cristo interessa a todos que professam o nome do Senhor. Será que realmente conhecemos a Cristo? Se conhecemos a Cristo, também conhecemos o Pai. Temo que haja crentes que vivem trabalhando no reino de Deus há tanto tempo sem que ainda o conheçam. Para que alguém seja um fiel trabalhador servindo a Cristo, é indispensável que conheça o Filho, e quem conhece o Filho conhece também o Pai. Filipe conheceu o Filho porque diariamente mantinha comunhão com ele. O único meio a fim de mantermos nossa comunhão com Jesus é seguindo o caminho da oração. Assim, com ele, cada dia recebemos sua instrução para o serviço. Oração, comunhão íntima, profunda e pessoal com Deus. Você precisa orar, você precisa ter tempo na presença de Jesus, você precisa buscá-lo através desse diálogo, né, do nosso espírito com o Espírito de Deus, para que ele possa instruir, direcionar você, para que você faça a vontade dele. Agora, vou voltar às Escrituras. Não dá para fazer isso da forma certa sem conhecer a Cristo através das Escrituras.
Se você tem uma Bíblia na sua casa, você tem uma Bíblia na sua casa, estude-a. Separa um tempo do seu dia, da sua noite, da sua manhã. Eu não sei que horas que vai ser mais conveniente para você, mas faça uma leitura bíblica, faça uma reflexão na palavra, sente, medite sobre ela, questione o seu pastor, busca nele conhecimento. Ele tem o dever de te instruir, porque ele é chamado como ministro também para isso, para instruir, para guiar, para alimentar o rebanho com a palavra de Deus, tá? Então faz a sua parte, corre atrás, leia a Bíblia e deixa a Bíblia ler você, para que você conheça Jesus e dele seja conhecido, e assim você possa saber a vontade dele. E quando botar o seu joelho para orar, fazer isso de uma forma correta, tá? Mesmo não sabendo e tendo o Espírito que interceda por nós, a gente deve fazer a nossa parte, ok? 1.3. A palavra revela o Pai. No verso 10, Jesus diz: as palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim. Filipe podia constantemente ouvir o Senhor falando consigo, porque dava tempo para Deus. Isso foi um fator importante em seu ministério e deve também ser modelo ao trabalho de cada um de nós. Darmos tempo a Deus a fim de que Ele fale conosco. É o que eu falei. Deus fala conosco de muitas maneiras. A principal é através das Escrituras. Entenda, as Escrituras foram deixadas por Deus para que Ele pudesse falar conosco. Deus não ia gastar tanto tempo, 1500 anos, levantar tantos homens, 40 homens, para produzir as Escrituras. Olha o tamanho disso aqui, 66 livros contém o compêndio chamado Bíblia Sagrada. Para você pegá-la e colocá-la sobre a estante e deixá-la lá, ou então abrir aleatoriamente, ler um trecho fora do contexto e dizer que está lendo a Bíblia. É para ser estudada, é para ser lida, é para ser meditada, é para ser usada como régua para aferir a minha conduta. É lei, é instrução, é manual de sobrevivência. É Deus falando conosco, entende isso? É Deus falando conosco. E você precisa de tempo para ouvir Deus. Deus fala de outras maneiras? Claro que sim. Deus não tem limites. Deus fala através de um irmão, Deus fala através de um ímpio, Deus fala através... Eu me lembro uma vez, vou te dar um testemunho aqui agora. Eu me lembro uma vez que eu estava muito cabisbaixo, chateado, aborrecido, porque algumas coisas não estavam dando certo na minha vida. Eu trabalhava de madrugada, trabalhava numa casa de eventos e num buffet. E aí eu terminei o serviço, já eram umas 2h30, quase 3 horas da madrugada. Ainda tinha o último ônibus, o Corujão, que ia para minha casa. E eu sentei na parada de ônibus muito triste e me questionando a respeito da minha vida cristã, do meu caminhar com Jesus, me sentindo relapso porque não estava podendo estar nos cultos na igreja. Eu sempre gostei, eu gosto de igreja demais, gente. Pensa no homem que gosta de culto, que gosta de igreja, sou eu. Estou triste não podendo estar me reunindo com os irmãos, mas eu sei que o momento não é propício e logo ele vai voltar e a gente vai poder estar junto. Mas eu gosto muito. Então eu estava muito triste também por isso. E eu me lembro que eu sentei na parada de ônibus, tinha um senhor sentado lá na outra extremidade do banco da parada, e ele estava meio chumbado, eu estava bêbado. E eu sentei, baixei minha cabeça, comecei a falar com Deus ali, dizendo dele, da minha profunda tristeza e tal. De repente esse homem levantou, veio, sentou bem do meu lado, um bafo de pinga miserável. Misericórdia, Jesus. Ele virou para mim e falou assim: tu é um homem de Deus. Tu é um homem de Deus. E Deus tem te usado muito e vai usar ainda tremendamente. Fica tranquilo. Deus conhece você, conhece seu coração, conhece sua vida. Que Deus te abençoe. Ore por mim, viu? Levantou e foi embora. Quem foi que falou comigo? O bêbado? Não, Deus. Se Deus fala através de uma jumenta, porque não tinha mais ninguém ali para ele usar,
ele vai usar o bêbado, porque também não tinha mais ninguém para ele usar, e eu tenho consciência disso, porque eu conheço a voz do meu Senhor. Como diz Jesus, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu conheço. Eu sei que Deus falou comigo naquele momento. Então Deus fala de muitas formas, né? Para a gente terminar esse capítulo, esse tópico, também nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, e por intermédio dela podemos conhecer nosso Pai Celeste. É por isso que cada dia precisamos ler a sua palavra, a fim de que melhor possamos conhecê-lo. Em cada versículo da palavra de Deus está revelada a sua vontade para as nossas vidas. Ok? Nós vamos encerrar esse vídeo por aqui, já está com 30 minutos, está ficando longo, né? E nós vamos então, no próximo vídeo, continuar essa lição, tópico de número 2. Deus abençoe, fique na graça e na paz do Senhor Jesus.